1 Pedro diz, capítulo 5, o versículo 8 diz: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. E eu coloquei aqui, procurando uma família para devorar. Então o diabo, ele anda ao nosso derredor. Ele está o tempo todo ao nosso derredor. O tempo todo próximo, observando a nossa vida, observando a nossa família, esperando uma oportunidade aonde ele possa devorar. A palavra do Senhor diz que o diabo, ele veio para matar, destruir, e ele veio para roubar. Então o propósito do diabo sempre é esse: matar, roubar e destruir a nossa vida, mas também destruir a nossa família. E aí a palavra do Senhor diz o quê? Sede sóbrios e vigilantes. Nós devemos ser sóbrios e devemos ser vigilantes. E ser sóbrio e ser vigilante é termos autocontrole, é termos autocontrole, domínio nas nossas vidas, em todas as áreas das nossas vidas. Então nós também temos que ter sermos sóbrios e vigilantes em relação à nossa família. Nós precisamos ter autocontrole em relação à nossa família. Nós precisamos ter domínio próprio. Nós precisamos ser moderados em relação à nossa família. Porque é na família aonde nós perdemos o autocontrole. É na família aonde nós perdemos o controle, aonde nós nos descontrolamos, aonde nós nos irritamos com determinadas situações, coisas que acontecem na família. E é fácil perder esse controle. É fácil se descontrolar no meio da família, na casa, com os familiares. E a palavra do Senhor está dizendo que nós devemos ser sóbrios. Nós precisamos ser vigilantes. Nós precisamos ter cuidados de ter esse autocontrole, de ter esse domínio em todas as áreas das nossas vidas. E também em todas as áreas da família. Sabe como é que nós estamos vendo a nossa família? Nós devemos cuidar da nossa família no todo. Como é que nós estamos vendo a nossa família? O que nós temos pensado da nossa família? O que você tem visto na sua casa? O que você tem pensado em relação à sua família? Talvez o seu pai, talvez a sua mãe, talvez um irmão. Quais são os pensamentos que vêm em você em relação a familiares seus? Como que você tem cuidado da sua casa, no todo, na alimentação, em tantas coisas, mas também nós devemos cuidar da nossa casa, na área espiritual. Como nós vemos, o que nós pensamos, será que nós temos sido um canal do Senhor para a nossa casa? Guardando a nossa casa, guardando na oração, vigiando a casa, a família, os procedimentos, protegendo com oração. E é isso que o Senhor diz que nós temos que fazer. Nós temos que ser sóbrios e nós temos que ser vigilantes. Com nós mesmos, né? Nós temos que ter esse autocontrole na nossa vida, mas nós temos que ter esse autocontrole com a nossa
casa, com a nossa família. Porque quando nós perdemos o autocontrole, quando nós perdemos a cabeça, quando nós falamos o que nós não devemos falar, quando nós agimos da forma que nós não devemos agir, o diabo que está ao nosso derredor, ele aproveita esta oportunidade, que muitas vezes pode ser fatal para a sua família, que pode ser fatal para a minha família. Quando nós perdemos controle, quando nós agimos de forma que nós não devemos agir, aquilo ali pode ser uma oportunidade que o diabo está ali esperando para destruir a nossa vida, para destruir a nossa família, para destruir um filho, para destruir um marido, para levar uma separação, para destruir uma mãe, para destruir um pai. Às vezes com uma palavra, com uma atitude, com um olhar. Tantas coisas acontecem no nosso dia a dia, tanta coisa acontece no meio da família. O diabo vai trabalhando de forma tão estratégica, porque ele está ao nosso derredor, com raiva, ele está ali feroz, ele está ali de forma determinada para destruir. E quando nós, de alguma forma, não somos sóbrios, ele acha essa oportunidade e ele causa muita destruição no meio da família. Então esse é o conselho do Senhor para nós: sede sóbrio e vigilante. E agora você vai voltar um pouquinho, lá em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Tiago, capítulo 4, versículo 7, vai dizer: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Então o Senhor está dizendo: sujeitai-vos a Deus. Sujeitar-se a Deus é entregar o controle da nossa vida nas mãos do Senhor. É entregar todas as áreas das nossas vidas na mão do Senhor. É obedecer ao Senhor. É deixar Deus governar, Deus direcionar e sermos obedientes à vontade do Senhor para as nossas vidas. Então nós devemos sujeitar a Deus em relação à nossa família. Nós precisamos entregar a nossa família nas mãos do Senhor. Nós precisamos entregar a nossa vida, o controle da nossa vida, todas as áreas das nossas vidas nas mãos do Senhor. Mas nós também precisamos entregar a nossa família nas mãos do Senhor. Entregar o controle da nossa família na mão do Senhor. E viver aquilo que o Senhor tem para a nossa família. E viver aquilo que o Senhor planejou para a nossa família. Aceitar os projetos do Senhor, o plano, a direção de Deus. E sermos obedientes à direção do Senhor na nossa vida. Em relação à nossa família. A palavra do Senhor diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, se nós não nos sujeitarmos ao Senhor, se nós não entregarmos a nossa casa, a nossa família na mão do Senhor, depender do Senhor para que Ele venha edificar a nossa casa, todo o nosso trabalho é vão. Toda a nossa estratégia, todo o nosso esforço, toda a busca por sabedoria, por estratégia que nós fazemos no nosso dia a dia, sem ser sujeitados diante de Deus, é em vão. Porque quem guarda a cidade, quem guarda a nossa casa,
Quem guarda a nossa família é o Senhor. Quem edifica a nossa casa é o Senhor. Sabe, nós mesmos, no nosso conhecimento, na nossa força, na nossa estratégia, nós não conseguimos de forma alguma edificar a nossa casa com sucesso. Nós não conseguimos de forma alguma proteger a nossa família. Todos nós passamos por momentos difíceis. A família passa por momento difícil. Os nossos filhos, eles passam por momento difícil. E muitas vezes nós não estamos sabendo aquilo que está sendo difícil, aquilo que está prejudicando, as lutas que os nossos filhos têm. Mas é quando nós entregamos o controle, quando nós colocamos na mão do Senhor, quando nós dependemos, quando nós confiamos no Senhor, quando nós clamamos ao Senhor: Senhor, está aqui a minha família nas tuas mãos. Eu não tenho o poder de edificar, mas o Senhor pode edificar a minha casa. O Senhor pode trabalhar no coração dos meus filhos. O Senhor pode trabalhar no coração do meu esposo. Você pode trabalhar no coração das pessoas. A palavra do Senhor diz que não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito do Senhor que as pessoas são transformadas, elas são curadas. Então nós dependemos e precisamos que o Senhor edifique a nossa casa, que Ele guarde a nossa casa. Sabe, o mal, ele acontece na vida de todo ser humano. A chuva vem para todos. E o mal também, às vezes, chega na vida de todo mundo. Não é porque eu sou crente que o mal não vai vir sobre a minha vida. Ele vem. Mas se eu estiver ali resistindo, se eu estiver ali orando, se eu estiver ali na dependência do Senhor, o Senhor vai guardar. O Senhor vai providenciar o livramento para a minha vida, para a minha família. E nós fazemos isso através da oração. A oração vai aonde nós não vamos. A oração faz o que nós não podemos fazer. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. O Senhor, Ele sonda o nosso coração. Ele conhece a intenção do coração de cada pessoa dentro do lar, da família. E nós precisamos que o Senhor esteja no controle, no centro. Nós precisamos do agir de Deus. Nós precisamos da proteção do Senhor. E é através da oração. Livramentos que eles precisam, que nós precisamos a cada dia. Nós nunca sabemos quando uma coisa ruim vai vir sobre as nossas vidas. A palavra do Senhor disse que se o dono da casa soubesse quando ele seria assaltado, ele ia vigiar. E nós não sabemos quando as coisas estão se levantando contra a nossa casa. Às vezes nós estamos tão ocupados e nós não estamos vendo, nós não estamos percebendo o que está acontecendo dentro da nossa casa, no meio da nossa família. Mas se nós estivermos orando, se nós estivermos colocando diante do Senhor, os anjos do Senhor estão lá, os olhos do Senhor estão vendo o tempo todo, e o Senhor age, o Senhor desfaz, o Senhor mostra, e o Senhor traz livramento na nossa casa, na nossa família. Ele vem com a mão poderosa, e Ele desfaz toda a obra das trevas. O Senhor, Ele envia anjos para guardar e desfazer com toda a ação do inimigo contra a nossa casa e contra a nossa família, quando nós nos sujeitamos ao Senhor, quando nós ficamos firmes no Senhor, quando nós renunciamos todo o projeto das trevas, toda a mentira do diabo contra a nossa casa. Às vezes o diabo está levantando uma mentira na sua mente, em relação a alguém da sua casa, por causa de um comportamento, de uma atitude. O inimigo vai trabalhando, mas se você resistir, não, a minha mente é de Cristo. A palavra do Senhor diz que os filhos são herança, que os filhos são benditos, a família é bendita, que o Senhor protege, que o Senhor guarda. O meu filho foi feito de modo assombrosamente maravilhoso. Ele foi criado, ele foi formado. Quando nós resistimos a determinados pensamentos, a determinadas atitudes do diabo contra a nossa casa, contra a nossa família,
o Senhor traz livramento. Resistir, sujeitar é isso. Sujeitar é agir contra algo. É estar firme naquilo que o Senhor fala, naquilo que o Senhor direciona para as nossas vidas. E quando nós sujeitamos, a palavra do Senhor diz que o diabo, sujeitai, portanto, a Deus, mas resistir o diabo e ele fugirá de vós. Quando nós nos sujeitamos a Deus, em relação à nossa família, o diabo foge. As obras das trevas, toda a ação do diabo, ela cai por terra, ela é desfeita quando você entrega, quando você confia, quando você declara a palavra do Senhor, quando você olha para a sua família com uma lente espiritual, quando você olha para a sua família com o olhar que Deus tem para a sua família, toda a obra das trevas, todo o levante do diabo, ele cai por terra no nome de Jesus. Amém? E aí, nós vamos ver lá em Mateus. Mateus, capítulo 4. Do versículo 1 ao versículo 11. Vai dizer assim: a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias, 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenarás ao teu respeito que te guardem, e eles sustentarão nas suas mãos para não tropeçar nenhuma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E levou o diabo a um monte alto, mostrou-lhe todos o reino do mundo e a glória dele. E lhe disse: tudo isso te darei se, prostrando, me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto, o diabo deixou, e vieram os anjos e serviram. Então nós vemos aqui Jesus, ele foi levado ao deserto, ele passou 40 dias ali jejuando, orando. E aí, depois desses 40 dias, Jesus teve fome. Você vê, ele teve fome depois de 40 dias. E quem estava lá? Ao redor? Quem estava lá observando? Quem estava lá esperando o momento oportuno para devorar, para destruir Jesus? Para dizer para Deus que Jesus não era capaz de se submeter, de se render ao Senhor, de se sujeitar ao Senhor, de entregar completamente o controle da vida dele, de obedecer aos princípios e à vontade de Deus para a vida dele? O diabo. Ele estava lá, como um leão feroz, prontamente preparado para destruir. E ele usou até a palavra, mas ele usou a palavra de forma distorcida, de forma que não era a palavra legítima. Ela não veio ali de forma absoluta, como está escrito na Bíblia.
mas Jesus resistiu. Todas as vezes que o diabo tentou Jesus ali, mesmo com fome, mesmo vulnerável, Jesus estava ali com um autocontrole. Ele estava ali controlado, dominando a fome que ele tinha. E ele foi capaz de dizer que ele se sujeitava ao Senhor. Então o diabo saiu, né? O diabo saiu ali de perto de Jesus, porque Jesus se sujeitou a Deus, à vontade absoluta do Senhor. E ele saiu. E se Jesus foi tentado, e Jesus teve que usar a palavra, nós também somos tentados pelo diabo a cada dia, como eu disse no começo. Às vezes um pensamento, às vezes uma palavra, porque nós perdemos o controle. Porque nós não estamos sóbrios, vigilantes. E aí nós podemos ter nossas vidas destruídas. Mas Jesus estava sóbrio, Jesus estava vigilante, Jesus estava se sujeitando ao Senhor e ele venceu todas as ciladas, ele venceu todo o contra-ataque do diabo. E quando ele venceu, ele se sujeitou, o diabo se retirou. Quando nós nos sujeitamos a Deus, quando nós estamos sóbrios, vigilantes, o diabo também se retira da nossa vida, o diabo também se retira da nossa casa, o diabo também se retira da nossa família, de forma rápida, urgente, de forma quase oculta. Às vezes nós nem percebemos. Quando nós nos posicionamos em Deus, naquilo que a palavra de Deus diz a respeito da nossa família, daquilo que a palavra de Deus diz a respeito da nossa casa, quando nós nos posicionamos, às vezes a gente nem percebe, mas o diabo, ele se retira, ele perde a força, e aí a nossa família é transformada, os nossos filhos são libertos, casais são libertos, o espírito de divórcio tem que ir embora, o espírito da morte tem que ir embora, toda ação maligna, todo inferno que se levanta contra a família, ele tem que bater em retirada, no nome de Jesus. Nós precisamos disso, nós precisamos estar atentos, não só com nós mesmos, porque isso é para nós, mas também é para a nossa família, no todo, em todas as áreas da nossa casa, da nossa família, nós temos que estar atentos. E agora nós vamos lá para Isaías 61. Isaías 61, versículo 9. Essa é a verdade de Deus para as nossas vidas. Essa é a verdade de Deus para a nossa família. Isaías 69 diz assim, versículo 9. A sua posteridade será conhecida entre as nações. Os seus descendentes, no meio do seu povo, todos quanto virem, os reconhecerão como famílias benditas do Senhor. Amém? É essa a promessa de Deus para as nossas vidas. É essa a promessa do Senhor para a nossa casa e para a nossa família. Famílias benditas, famílias abençoadas, famílias protegidas pelo Senhor, famílias cuidadas pelo Senhor. Quando as pessoas olharem para os seus filhos, quando as pessoas olharem para a sua família, elas vão reconhecer que a sua família e você pertence ao Senhor, que a sua família e você são benditos, são povo do Senhor, e que há uma proteção, que há um livramento do Senhor para você e para a sua casa. Os pensamentos, os planos, propósitos de Deus para a família são propósitos, são pensamentos de paz, são planos de paz. A família é um projeto de Deus desde a criação do mundo.
Deus projetou a família, Deus criou a família. A palavra do Senhor diz que a herança dos pais são os filhos, são heranças, são benditos. É precioso, é maravilhoso ter uma família. Você pode ficar em pé nesse momento. Você pode fechar os seus olhos. Será que você pode glorificar ao Senhor por ter te dado esses filhos que você tem, esse marido que você tem, esse pai que você tem, essa mãe que você tem? Família é um projeto de Deus. Família é um projeto de Deus, nasceu no coração de Deus. O plano de Deus é que a família seja bendita. O plano de Deus é que a família seja abençoada. O plano de Deus é que haja paz na casa de cada familiar. O plano de Deus é que haja vida. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas o Senhor veio para trazer vida, para dar vida e vida em abundância. O Senhor tem vida. O Senhor tem bênção. O Senhor tem milagres para liberar na sua casa, na sua família nessa noite. E pela fé você pode se apossar desta promessa. Pela fé você pode viver esses planos de Deus para a sua vida. Essa é uma noite de você resistir o diabo. Essa é uma noite de você resistir, de você se opor contra o diabo. Você conhece a sua família? Você sabe o que o diabo tem levantado ou causado dentro da sua família? Quais são as artimanhas, o projeto do inimigo dentro da tua casa? Essa é uma noite de você se opor e resistir, declarando a palavra de Deus, a promessa de Deus, em oração. Essa é a noite de você dizer: sai, Satanás, porque está escrito, está escrito, está escrito, a minha família é bendita. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu já fiz a minha escolha, como Josué fez a dele, eu fiz a minha. Diga para os céus, diga para regiões celestiais: eu e a minha casa serviremos ao Senhor.